Eu já comentei aqui em outro vídeo como o Vietnã tem se tornado o foco de atenções dos Estados Unidos para tentar conter a influência chinesa na região da Indochina e do Sudeste Asiático. Afinal, os chineses já têm uma enorme influência sobre Myanmar, Laos e Camboja. E o Vietnã, além de ter aos poucos gerado uma força gravitacional geopolítica própria, por assim dizer, tem atraído os movimentos na região e, por consequência, a atenção norte-americana. No vídeo de hoje, vamos ver por que o Vietnã é uma potência regional emergente e pode ter um papel fundamental no futuro do cenário internacional, apesar de não ser tão conhecido para os brasileiros. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações ou de nos seguir nas outras redes do Telegram e do Instagram para ficar por dentro das novidades do canal. E considere a hipótese de virar membro do canal. O YouTube sabota o canal, escondendo ele das pesquisas e muitas vezes nem sequer notificando os inscritos de que saiu conteúdo novo. E alguns inscritos têm até mesmo reclamado que foram desinscritos pelo YouTube sem ter feito nada. Então, se tornando membro, não só você garante que o canal Geopolítica Mundial permaneça vivo mesmo contra todos esses movimentos contra ele, como ainda por cima você vai ter acesso de um mês antecipado dos vídeos do canal, vai ter acesso aos podcasts completos, às lives exclusivas dos membros e aos vídeos exclusivos de cursos que vou colocando aos poucos para os membros. E tudo isso por um valor bastante pequeno, provavelmente o valor de 2 ou 3 pães ou uma garrafa de cerveja, e ainda garante a existência do canal Geopolítica Mundial. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. O Vietnã está localizado na borda oriental da Indochina, fazendo fronteira com 3 países: China ao norte, Laos e Camboja ao oeste. Seu formato, similar a uma letra S, projeta o país ao Golfo de Tonkin, Mar do Sul da China e Golfo da Tailândia. O local que é passagem das principais rotas comerciais mundiais de alimentos, energia e minérios que vêm do Oceano Índico e produtos industriais do leste asiático. A sua população está concentrada em 2 áreas principais que são bolsões urbanos. No norte, a capital Hanoi, abastecida pelo Rio Vermelho, e o sul, a cidade de Ho Chi Minh, antigamente conhecida como Saigon, o seu centro financeiro que é abastecido pelo rio Mekong, que também transforma a região no centro de produção alimentar do país. Essa divisão é reforçada pelo fato de que no centro do país a região é montanhosa, o que provocou divisões culturais e políticas muito grandes no país. Não à toa, após a independência do país do domínio francês, ele foi dividido ao meio, com os socialistas baseados em Hanoi ao norte e os capitalistas em Saigon ao sul. Esse é mais um dos casos que mostram como as forças inevitáveis da geopolítica superam os empreendimentos humanos, mesmo as mais fortes ideologias. Porque, mesmo com o norte vencendo e impondo um socialismo e sendo a capital política, essa região norte seguiu sendo pressionada pela influência e tensões com a China, ao passo que o sul, distante dessas tensões, foi influenciado pelas profundas ligações comerciais com o interior do continente e com os países vizinhos dadas pelo rio Mekong e ficando na boca das rotas comerciais globais que eu mencionei agora há pouco, o que fez com que, mesmo sob subjugação socialista no país, o Bolsão Sul mantivesse vivo o seu espírito empreendedor e capitalista, se mantendo o coração financeiro e empresarial do país, que ao longo das décadas, conforme foi ficando óbvio o fracasso dos sistemas socialistas, foi de forma similar aos chineses, gradualmente abrindo espaço para a iniciativa privada e para outras forças civilizadoras do mercado. O Vietnã está aos poucos se tornando o próximo milagre econômico asiático. Por anos eu venho alertando de que o leste e sudeste asiático é uma constelação de estrelas e que a China apenas era a estrela mais brilhante que ofuscava as demais estrelas, mas que mesmo assim a região é uma constelação que precisamos prestar muita atenção. Porque ao longo das últimas 2 décadas o PIB dos vietnamitas cresceu muito, de 39 bilhões de dólares americanos em 2000 para mais de 433 bilhões de dólares em 2023. Sim, o país cresceu em 20 anos mais de 10 vezes. Outros países também cresceram muito na Ásia e também na África, mas poucos demonstraram um crescimento nesse nível em tão pouco tempo e, mais importante, por tanto tempo seguido e constante.
Mas mais do que isso, poucos países no planeta têm feito a lição de casa tão bem feita como os vietnamitas têm feito. É quase como se eles tivessem pego uma checklist seguindo um passo a passo do que fazer e estivessem seguindo essa checklist à risca. Os vietnamitas têm se espelhado no Japão e, mais do que isso, têm literalmente sido orientados por eles. Afinal, o país não é apenas interessante para Tóquio a se contrapor às potenciais investidas chinesas na região, mas também é um bom fornecedor alimentar e de mão de obra para o Japão. E os vietnamitas têm copiado muitas das fórmulas japonesas e chinesas aplicadas nos anos 60, 70 e 80 para reorientar a sua economia e estrutura de Estado, o que, por outro lado, não tem sido fácil em um país que oficialmente é auto-intitulado como socialista, precisando ainda estabelecer muitas reformas que tornem sua economia mais competitiva e atraia empresas de classe mundial. O país começou sendo procurado por empresas que queriam mão de obra não qualificada e barata, como do setor de vestuário, tal como a Nike ou Adidas, mas em 2 décadas, o Vietnã se transformou em um boom na área eletrônica, de bens de maior valor que criam empregos mais bem remunerados e que precisa de trabalhadores cada vez mais qualificados. Em 2020, a eletrônica representou 38% das exportações de bens do Vietnã, contra 14% em 2010. Isso é importante porque até hoje muitos professores, tanto de escola como de faculdade, ainda associam o Vietnã a um país subdesenvolvido e a China, junto com eles, como se fossem países de mão de obra barata e não qualificada. Sendo que isso foi uma fase do seu processo de desenvolvimento industrial que já foi há muito tempo ultrapassado e que não é a realidade hoje. Mas a questão é que, além da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que começou em 2018 e que ajudou muito o Vietnã, fazendo com que em 2019 os vietnamitas produzissem quase metade dos 31 bilhões de dólares em importações americanas que foram transferidas da China para outros países asiáticos de baixo custo. Algumas decisões internas tomadas pelo país têm feito uma enorme diferença. A primeira e mais óbvia é a educação. Em 2013, o Vietnã aprovou uma mudança legislativa de educação pesada. A Resolução 29 é uma reforma educacional fundamental e abrangente que colocou o desenvolvimento do sistema educacional do Vietnã no topo dos planos de desenvolvimento socioeconômico. Enquanto a educação brasileira discute pronome neutro, se o homem foi ou não à lua, demoniza o decoreba e praticamente joga quase que todo o dinheiro de investimento em educação nos ensinos superiores, ignorando a educação básica, eles fizeram ciência, se baseando em 8 soluções-chave: melhorar a inovação na gestão da educação, promover o desenvolvimento de professores e gestores educacionais, inovar conteúdos e métodos de ensino, exames, testes e avaliação educacional, aumentar o investimento do recurso e renovar o mecanismo de distribuição do financiamento da educação, fortalecer a articulação entre as universidades e o mercado de trabalho, bem como a pesquisa científica e a transferência de tecnologia para atender às necessidades da sociedade, promover o desenvolvimento educativo das zonas desfavorecidas, promover a ciência da educação e ampliar e melhorar a efetividade da cooperação internacional em educação. Traduzindo, o primeiro desafio do Vietnã era tanto a carência de professores em número, como professores em qualificação. Para isso, mudaram o sistema educacional não apenas salarial, mas criar um ambiente para que bons profissionais virassem professores. E talvez, mais importante, importaram professores de países desenvolvidos, com salários que, apesar de não serem muito competitivos para o mercado internacional, como é o caso chinês, que tem atraído professores de outros países com salários melhores, ainda assim eram pelo menos o suficiente para atrair professores de países cuja concorrência é grande. Importar professores de países mais qualificados para qualificar os seus alunos e os seus próprios professores foi algo fundamental. O orgulho e nacionalismo foram deixados de lado para que a educação fosse aprimorada, coisa que no Brasil seria chamado de complexo de vira-latas. Outro aspecto foi levar as empresas para dentro das escolas, de forma que a ciência e a prática fizesse parte do dia a dia dos alunos. E por fim, o estímulo à competitividade. Isso é muito importante, algo que num regime socialista convencional poderia vir a ser bastante problemático.
A competitividade fez com que o QI vietnamita, que era de 96 em 2003, em 2023, 20 anos depois, passou para 101. E, obviamente, respingou na casta empresarial do país, que tem sido cada vez mais expansiva. O que nos traz a segunda decisão: a criação de um ambiente extremamente favorável aos negócios, com incentivos atraentes, isenções fiscais e regulamentações simplificadas para investidores estrangeiros. O governo vietnamita implementou uma série de políticas e reformas para atrair investimento estrangeiro, criando um ambiente mais favorável aos negócios. Enquanto nas Américas se busca regulação e aumento de impostos, o Vietnã tem se tornado o paraíso de empresas produtivas. Sim, o socialista Vietnã, com 20% em média de impostos corporativos, tem menos impostos do que o Brasil, com 40%. E por último, estabilidade e segurança. Quando falamos em segurança, a primeira coisa que vem na cabeça é a segurança patrimonial, ou seja, roubos, assaltos e etc. Mas além desses, também temos a segurança jurídica. O judiciário e o legislativo vietnamita são estáveis, o que evita surpresas de que, na base da canetada, de um dia para o outro, se mude alguma política importante para o país. Isso importa porque ninguém quer colocar dinheiro em um país onde decisões nos tribunais podem levar vários e vários anos, ou que um único juiz possa travar o funcionamento de uma empresa. Isso sem falar de fortes medidas contra a corrupção e fraudes, e principalmente suas leis trabalhistas, que o país, de rótulo socialista, tem revisado para serem, ironicamente, mais liberais. Esses três fatores dão base para uma economia forte e visionária. Os maiores fornecedores da Apple, Foxconn, Pegatron, que fabricam Apple Watches, MacBooks e outros dispositivos, estão construindo grandes polos no Vietnã. E outros grandes nomes que transferem parte da produção da China para o Vietnã incluem ainda a Dell, a HP, a Google, a Microsoft e outros. E enquanto nacionalistas defendem o fechamento comercial do Brasil, o Vietnã tem assinado acordos de livre comércio com vários países, o que lhes dá mais acesso ao mercado global, barateando o acesso a recursos de alta tecnologia. Outra coisa importante que eu já mencionei aqui é que, em paralelo a essa mão de obra que vem se qualificando rápido, está o fato de que a sua força de trabalho vai permanecer jovem ainda por muito tempo. Sua taxa média de idade é bem confortável, sobretudo se comparado com os vizinhos como China, Japão, Taiwan e Coreia do Sul. E diferente da Índia, que eu acho que é um grande erro apostar nela, o Vietnã é um país mais homogêneo. Não há grandes problemas de diversidade cultural ou problemas relacionados à diversidade étnica e religiosa. O país é, em si, estável em todos os sentidos. Então, desde que o Vietnã mantenha o ritmo atual e as reformas que vem fazendo, ele é um candidato forte a se tornar um estado pivô no cenário global. Para o Brasil, o país também tem ganhado relevância, sendo o quarto país do Extremo Oriente de quem mais compramos e que mais vendemos. Esse gráfico mostra a evolução da balança comercial Brasil-Vietnã desde 2000 até 2023, numa relação que emula a China, só que em menor escala, onde vendemos commodities e compramos eletrônicos, mas mais importante, podemos aprender muito com eles. Honestamente, vejo o Vietnã de hoje como a Coreia do Sul dos anos 70 ou 80. Assim, o Vietnã, até este momento e para o futuro, se projeta como um país estável internamente e que está longe das regiões de crises mais graves e que, devido à sua demografia, indica ser um parceiro sólido e permanente no longo prazo. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, porque o seu apoio é muito, muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.